Afinal, qual é o momento de marcar a primeira consulta com o médico ginecologista? E o que vai ser feito nessa consulta? Vem comigo que eu vou esclarecer essas principais dúvidas para você. Olá meninas, tudo bom com vocês? Eu sou a doutora Ana Paula Sartori, sou médica, ginecologista, obstetra. Bem-vindas ao meu canal. Aqui nesse canal eu converso com vocês sobre saúde íntima, ginecologia, obstetrícia, maternidade, enfim, vários assuntos interessantes para a vida da mulher. Se eles te interessam, se inscreve no meu canal, ativa as notificações e manda para todo mundo que você conhece. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma dúvida que é muito comum, nem tanto no consultório, mas assim, nas rodas de amigos, na família e etc. Falar sobre a temida primeira consulta com o ginecologista. O pessoal me pergunta, mas e aí, Paula, quando que eu tenho que mandar minha filha para a primeira consulta no ginecologista? As adolescentes acabam ficando na dúvida, né? Então eu tenho muitas pacientes que são adolescentes, pacientes que passam comigo, que as amigas têm medo, enfim. E existe um momento certo para passar com o ginecologista? A resposta é não. Isso depende muito de cada paciente, né? Então, algumas mulheres, elas optam por levar as filhas no ginecologista logo depois da primeira menstruação, que acontece ali em torno de 11, 12, até 13 anos mais ou menos. Mas essa consulta, na verdade, não vai ser uma consulta completa de ginecologia. A médica vai falar bastante sobre TPM, sobre a menstruação, sobre irregularidade menstrual. Na verdade, nessa época, quando a menina menstrua, a menstruação ainda é muito irregular. Ou essa paciente pode procurar o ginecologista por alguma queixa relacionada à menstruação. E aí é justificável, né? Então, pacientes que têm muita cólica menstrual, muita irregularidade, um sangramento muito intenso que faz a garota perder aula na escola e assim por diante. Aí é válido passar pelo ginecologista. Mas pacientes que têm uma menstruação normal, elas podem até continuar por um tempo sendo acompanhadas pelo pediatra ou até mesmo pelo médico da família. Agora, se você tem por volta dessa idade, né, está na adolescência, nunca passou com o ginecologista, ou a sua filha nunca passou com o ginecologista e demonstra interesse em iniciar a atividade sexual, é importante sim que seja marcada a primeira consulta com o ginecologista, tá? Lá o ginecologista vai tirar todas as dúvidas sobre saúde íntima, sobre anatomia feminina, vai ensinar como é feita a higiene e o autocuidado e vai conversar sobre relação sexual também. Lá na primeira consulta com o ginecologista, ele também já pode começar a falar sobre contracepção e doenças sexualmente transmissíveis. Às vezes a mãe não tem abertura suficiente com a filha, ou a filha não escuta muito bem a mãe. A gente sabe que na fase da adolescência existe essa rebeldia que é natural, né? Esse processo é natural da adolescência e fica mais fácil para a mãe levar a filha num profissional de saúde. E esse profissional, sendo o ginecologista, conversa com a garota sobre as consequências, né, de uma relação sexual desprotegida, né, sem autocuidado, sem autorrespeito e assim por diante. Então não existe uma regra de quando vai ser feita a primeira consulta. Isso depende muito do momento de cada menina, né? E aí ela pode tanto pedir para a mãe que isso aconteça, como a mãe sentir a necessidade de levar a filha para ter as orientações adequadas. Uma outra dúvida muito importante, né, muito comum que as pessoas têm em relação a essa primeira consulta, já na primeira consulta, ela vai examinar a minha filha, ela vai fazer exame de toque, exame especular e o exame de Papa Nicolau? Não necessariamente, né? Então, às vezes, a primeira consulta ela é muito mais de orientação, né, e de conhecimento da paciente. Então, nessa primeira consulta, a gente estabelece uma boa relação médico-paciente, para que a paciente recém-mulher, né, consiga ter confiança suficiente na médica
para um dia mais para frente ela poder fazer um exame físico que não é dos melhores, né? Então a paciente precisa confiar muito na médica e se sentir muito relaxada e à vontade para que seja feito o exame ginecológico completo. Então, muitas vezes, na primeira consulta com o ginecologista, a gente não coloca a paciente naquela posição que todo mundo não gosta, né? E não precisa passar o exame especular, nem fazer o exame de toque. É claro, tudo isso também depende com que idade você está fazendo a sua primeira consulta, né? Claro que se a paciente já na primeira consulta com o ginecologista já é mais velha, já teve relação sexual, nunca foi examinada ou às vezes já está gestante, muitas vezes é necessário que seja feito esse exame, mas não é obrigatório, tá? Então não precisa ter medo. E em relação ao Papa Nicolau é a mesma coisa. Pacientes que não começaram ainda a ter vida sexual não precisam fazer coleta de Papa Nicolau, tá? Então essas pacientes elas vão ser apenas orientadas quanto à saúde íntima, aos métodos contraceptivos e as doenças sexualmente transmissíveis, para quando elas começarem a atividade sexual, aí sim elas poderão ser examinadas e pode ser feita a coleta do Papa Nicolau, certo? Mas o mais importante, não tenha medo, né? Então, você menina que está pensando em passar pela sua primeira consulta no ginecologista, não fique nervosa, não tenha medo. O médico ginecologista não vai fazer nada contra a sua vontade, né? Então a gente só vai te examinar, a gente só vai fazer o que é necessário caso você demonstre confiança, certo? E para as mães a mesma coisa, tá bom? Não precisa ter medo e é isso. Eu espero ter tirado aí a maioria das dúvidas das pacientes em relação à primeira consulta. Não é um bicho de 7 cabeças e tem muita paciente que vem depois da primeira consulta, adora e quer voltar várias vezes, né? Isso que é o mais gostoso. Então, se você ainda não marcou a sua primeira consulta com o ginecologista, já teve relação sexual ou pensa em ter relação, marca agora. Um grande beijo, pessoal!